filosóficas mais discutidas na teologia, que é o que acontece depois que a gente morre, tanto para o crente quanto para o ímpio. E eu vou pegar pelo menos 3 situações da Bíblia que são muito faladas e pouco muito discutidas e pouco chegado ao lugar algum, que é o ladrão na cruz, né? Os 2 ladrões, inclusive, né? Porque ali tem 2 ladrões do lado de Jesus, a parábola do rico e do Lázaro e a fala de Jesus, ou perdão, a fala de Paulo, quando ele diz: os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, tá? Então, primeiro texto que nós vamos ler está em Lucas, capítulo 23, verso 39 ao 43. Hoje o tio Tito não está aqui para me servir água. Ô, Diego, vai ter que ser você. Ô, Diego, eu tô com uma sede, Diego. Diego arrumou... Ele arrumou o cabelo. Eu já tinha falado quando eu tinha Não, viu? Eu poderia ter pego a água antes, mas é que... Ô, Diego, tudo bem, Diego? Tudo bem? Diego, você tá mais bonito. O que tá acontecendo com você? Cabelo novo e tal. É isso aí, né? Agora, qual é o próximo passo? Aí depois vão ter que fazer alguma coisa no rosto, colocar um Botox, alguma coisa, né? lente azul, não? Lente azul, né? Lente azul, uma gandolinha laranja, não? Exagerou. Comprar um banco depois. Polo! Pra quem não vem no presencial aqui, o Diego faz louvor. E prega também. E Diego, fora a semana que vem, na outra, você vai ter que assumir a nave. Porque a gente vai ficar umas 2 semanas fora, né? Ou 3, talvez. Vai ter que assumir a nave aqui, louvor, pregação, tá? Aí eu vou deixar a câmera... a câmera eu vou levar... Tem que gravar, Diego. Como é que faz? Vamos pensar num jeito. Tá bom. Vamos lá. Primeiro texto é Lucas 23, 39. Vou fazer uma pergunta sincera para vocês. Vocês já leram esse texto e ficaram com alguma dúvida? Hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso? Por quê? Porque nós temos três vieses aqui de interpretação, tá? Tem um viés católico, tem o viés espírita e tem o viés protestante originário, que seria da Reforma Protestante, século XVI, tá? O viés católico, eles acreditam na consciência dos santos. O cara morre, aí o cara morreu, ele tá lá mortinho. Aí a Igreja Católica, no viés católico, tem poder de fazer aquele morto subir uma categoria de santo, que é chamada de canonização. Primeiro tem a beatificação, se torna um beato, depois canoniza, vira um santo. Então, por exemplo, o Papa João Paulo II, ele era só um papa, né? Mas para eles é o representante de Cristo. Aí ele morreu. Tá morto. Daí beatificaram o Papa. Então ele é um morto premium. É um morto que está nas primeiras fileiras, VIP. Tá? Aí se tiver algum católico me assistindo, claro, eu estou falando de forma simplória e não teológica. E não doutrinária. Aí, se for comprovado algum milagre que alguém rezou para o Papa e recebeu uma graça, um milagre, a igreja pode entrar com um processo de canonização, ele é canonizado. Se ele é canonizado, ele vira santo. Na visão católica, o morto agora passa a ter consciência pós-mortem e interferência aos vivos. Porque agora você pode rezar para o morto, que ele está te ouvindo, intercedendo diante de Deus, que é uma das nossas diferenças entre católicos e evangélicos. Nós não acreditamos na intercessão dos santos. Então, ele já está ressuscitado. Esse vai ser um problema que nós vamos encontrar aqui nesse estudo de hoje, não é? No espiritismo, a pessoa morre e ela fica num plano espiritual. Tanto que os espíritos elevados podem voltar, no caso, por exemplo, do espiritismo kardecista, incorporarem alguns médiums, que são pessoas preparadas para isso, e usar dos seus dons e talentos que eles tinham em vida para ajudar os vivos agora. Tá? Porque se eu for entrar para a área da batalha espiritual, eu vou falar que são demônios se passando por pessoas. Então são vieses do que acontece depois da morte. Aqui nós vamos encontrar um texto bem interessante. Tá? Lucas 23, 39 e 43. E dos protestantes originários ali da Reforma, século XVI, eles acreditavam que quem morria salvo estava diante de Cristo consciente que estava morto e consciente que estava salvo. Gozando de uma plenitude espiritual, tá? Que também não vai fazer sentido no meu ver. Então,
talvez algum presbiteriano vai estar assistindo, vai dizer, não, faz sentido, porque Calvino disse. Né? Gente, não vamos esquecer que Calvino era um homem, Calvino é errante e era um estudioso, tal qual eu sou. Eu sei que para alguns presbiterianos e alguns batistas tradicionais, me comparar com Calvino é como se fosse uma blasfêmia, mas Calvino é comedor de feijão, como todos nós. Não é? Então, eu prefiro analisar a palavra. O perdão de Cristo, vamos falar sobre isso. Lucas 23, 39 e 43. Um dos malfeitores crucificados, dos malfeitores crucificados, blasfemava contra Jesus, dizendo, você não é o Cristo? Salve a si mesmo e a nós também. Tá? E vamos falar a verdade? Era plausível essa crítica dele. Porque é mais ou menos assim, quando um pastor fica doente, as pessoas falam, mas tu orou por tanta gente para ser curado, por que você não ora por você mesmo? Tá? Então, eu não julgo ele, né? Porém, o outro malfeitor, o do outro lado, repreendeu dizendo, você nem ao menos teme a Deus, estando sob igual sentença, a nossa punição é justa, porque estamos recebendo o castigo que os nossos atos merecem. Mas este não fez mal nenhum. E acrescentou, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Quando você vier no seu reino. Tá? Aqui é um ponto importante para a gente entender. Jesus lhe respondeu, em verdade lhe digo que hoje você estará comigo no paraíso. Tá bom? Então vamos começar por aqui. Jesus estava no centro, 2 ladrões, o da direita reconheceu como Cristo e o da esquerda não. Tá? Eu não sei se era o da direita ou da esquerda, mas eu gosto de pensar que o da esquerda não reconhecia Jesus como Deus, nem o Cristo, e o de direita ou da direita reconhecia. Mas é claro que era só uma brincadeira, porque a Bíblia não vai nos dizer a posição, não é, dos dois. Mas a verdade é que nós temos aqui é um caso muito importante, essa tensão aparece na Bíblia toda. Tá? A gente vai pegar Isaac e Esaú, tinha uma tensão, né? Os dois puxando um para cada lado. Os 2 ladrões ao lado de Cristo, uma tensão. As 10 virgens, 5 nécios, 5 prudentes. Esse quadro de tensão entre o perdoado e justificado pela graça e o blasfemo condenado ao inferno, você vai encontrar na Bíblia toda, porque a Bíblia, essas situações, essas falas, aqui é uma situação, não é uma parábola, depois nós vamos ver uma parábola sobre o rico e o Lázaro. Também é uma tensão, tem um pobre salvo e um rico condenado, e não é porque ele era rico que ele foi condenado, é porque ele era um pecador. Então, esses campos de tensão, que se você for pegar a filosofia ou a cultura grega, vai entrar no campo da dialética, né, quando você coloca um ponto de tensão para você gerar depois uma explicação sobre isso. Você vai encontrar na Bíblia inteira, porque a Bíblia fala sobre salvação e condenação. O evangelho de hoje em dia não fala mais sobre isso. O evangelho de hoje em dia, não o evangelho da Bíblia, o evangelho que se prega nas igrejas, só se fala de céu, salvação, prosperidade e só isso. Não tem mais esse ponto de tensão, essa questão de que a Bíblia fala sobre você ir para o inferno ou você ir para o céu, e é uma decisão consciente. Não é um acaso, não é um sorteio, não é você nasceu agraciado que você vai para o céu, você nasceu desgraçado que você vai para o inferno. É uma decisão consciente. Por isso que nós vemos vários casos assim. E aí nós temos Cristo no meio, eu acho que é o mais emblemático, e os 2 ladrões, ambos condenados porque fizeram alguma coisa errada, e Cristo condenado inocentemente. O da direita, ou da esquerda, não importa, um deles fala, ué, por que você não salva a si mesmo? Você não falou que você era Deus? E eu vou dizer para vocês, eu não julgo esse cara. Eu não julgo ele, porque de fato, não é? Como Augustus Nicodemos, o papa do presbiterianismo brasileiro, não é? Quem estuda um pouquinho de teologia já ouviu falar do Augustus Nicodemos. Eu respeito muito e admiro muito, embora ele tenha visões distintas sobre batalha espiritual e dons espirituais, eu respeito muito ele. É um senhor idoso, hoje ele mora nos Estados Unidos e tal. Mas ele, na época da pandemia, ele falou uma asneira, uma idiotice, que para um homem adulto, maduro, idoso como ele, não é nem uma questão de ser teólogo ou não, presbiteriano ou não, é uma questão de ser educado. Ele disse, cadê esses pastores pentecostais que dizem que oram e curam pessoas? Por que eles não estão nos hospitais curando as pessoas com Covid? Cara, isso é uma idiotice vinda da boca de Augustus Nicodemos. Vai ter 1 milhão de presbiterianos tentando defender isso, é indefensável. Mas eu perdoo o Augustus Nicodemos. Por quê? Porque eu entendo ele como o ladrão blasfemo na cruz. Não estou colocando Nicodemos no lugar do ladrão que vai para o inferno. Mas eu entendo, porque a cultura religiosa do Nicodemos é secessionista. Os dons acabaram com os apóstolos. Então qualquer um que hoje ore por alguém
e a dor saia imediatamente, ou é demônio, ou é poder da mente, ou é coisa da minha cabeça, ou uma coincidência, mas não é Deus. E é duro você ser cristão e não acreditar em Deus. Eu estava com uma dor no meu pé, eu fui buscar o pastor Josué França no aeroporto sexta passada, não essa sexta agora, na outra, né? Eu estava com uma dor no meu pé que eu estava mancando, porque eu estou com uma tendinopatia no dedão e aí eu acabo compensando, empurrando o peso do corpo para o lado errado do pé. Eu estava mancando. Aí a gente chegou em Barracão, chegou uma hora que eu tive que tirar o sapato assim, ficar fazendo uma massagem no meu pé, estava insuportável a dor. Tanto que eu estava ligando, mandando mensagem para minha fisioterapeuta para ela me atender segunda-feira com urgência quando eu chegasse. No culto, durante o culto lá no domingo, ou no sábado, não lembro qual dos dois cultos, acho que foi no domingo, ele orando, ele falou, pastor Eric, coloca a mão no pé do pastor Carlos. O pastor Eric colocou, tá na internet, tá no YouTube da igreja, botou a mão e ele começou a orar, Senhor, tira a dor dos pés desse teu filho, tem caminhado por Jesus. E ele ainda falou bem assim, ele vai viajar de férias. E ele não pode ficar com dor no pé, porque ele vai caminhar muito. Ele não pensou em eu ir fazer a obra, ele pensou no meu bem-estar. Meu amigo, eu voltei para casa sem dor. Estou sem dor nenhuma no meu pé. Ah, é coisa da minha cabeça. Ele orou por aquilo e aquilo aconteceu. Então, eu não julgo o Augusto Nicodemos naquela fala infeliz dele na pandemia, como não julgo o ladrão da cruz falando, ué, tu não é Cristo? Salva-se a si mesmo. Eu não julgo. Mas é fato que o problema de você falar uma coisa infeliz é só da sua educação e da sua cosmovisão, como você vê o mundo. Mas é claro que Augusto Nicodemos é servo de Jesus e vai, quando morrer vai ser salvo. Mas esse ladrão não. Então esse ladrão foi condenado, foi para o inferno. O outro já reconheceu que Jesus era o Messias e foi salvo. E aí vem a fala de Jesus. Jesus disse, primeiro ele pergunta, Jesus, lembre-se de mim quando você vier no seu reino. Ele já estava imaginando que Jesus iria morrer. Provavelmente esse ladrão já havia ouvido algum discurso de Jesus, que Jesus já estava falando nessa época do reino, que ele voltaria e buscaria o seu povo. Então ele já sabia disso e ele falou, Senhor, quando o senhor vai morrer daqui a pouco? Nós todos vamos. Quando o senhor voltar a buscar o teu povo, lembra de mim. Então ele já está falando da ressurreição. E aí Jesus diz, hoje você estará comigo no paraíso. O hoje era a indicação que ele, Jesus, e ele, o ladrão que reconheceu como Cristo, morreriam naquele dia. O hoje é cronológico. Nós dois vamos morrer hoje. O outro talvez morresse amanhã. Tivesse menos feridas ou um suporte físico maior, morreria amanhã. Então ele estava dizendo que hoje você estará comigo no paraíso. É mais ou menos ele dizendo assim, nós dois vamos morrer hoje. Só que o paraíso não é o tempo cronológico. O paraíso é o tempo espiritual, kairos. A gente está preso em 24 horas porque a Terra gira em torno do próprio eixo. A gente está preso em 365 dias do ano porque a Terra gira em torno do Sol. Depois que você morre, você não tem mais planeta Terra. Não tem mais Sol, planeta, sistema solar, galáxia. Então você morreu, você não tem mais tempo. A partir da hora que você fechou o olho, você entra num espaço que é a eternidade. Que é o que Pedro diz lá em 2 Pedro 3, verso 8. Mas há uma coisa, amados, que vocês não devem esquecer, que para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Então, se Jesus falou hoje, um dia, pode ser daqui 1000 anos. Então, ele poderia dizer para aquele rapaz, você vai morrer hoje, mas eu vou voltar daqui 1000 anos. Ou 2000 anos, ou 5000 anos. Porque entraria num espaço que não tem tempo, que é chamado de kairos, que é a eternidade. E aí, a gente tem uma cultura espírita muito grande dentro do evangelho. Porque o evangelho veio, né, o protestantismo veio para o Brasil com missionários, a grande maioria alemães, e depois veio outras missões, a missão austríaca, veio a missão italiana, veio a missão americana, veio, enfim, várias missões, e eles criaram obreiros locais e voltaram para os seus países. E os obreiros locais tocaram a obra. Quando eles criaram obreiros locais, os seminários locais foram administrados por obreiros locais. Então a teologia foi diminuindo a qualidade. Consegue entender? Não ficou aqui um super teólogo, tipo o cara é bisneto do Lutero, não sei. Tá aqui ensinando lá, ou bisneto do John Wesley. Tá aqui ensinando. Não, é aquele negócio de passa para um, passa para outro, passa para outro. A teologia foi diminuindo. E quando a teologia diminui, a cultura se apropria, a cultura do mundo
Cultura religiosa se apropria da cultura da igreja. Então, muito do que nós vimos no catolicismo até o século XVI, que é a cultura pagã, o lance das velas, o lance das festas, etc., que estava lá no catolicismo, que foi uma das coisas que Lutero quis fazer o siso, a cultura do purgatório, a cobrança de indulgências, etc. e tal, que era o siso para virar o protestantismo, hoje nós vemos dentro da igreja evangélica. Tem igreja evangélica que você entra, é uma sinagoga judaica. Pastor de kippá, talit, falando shalom, cheio de símbolo judaico, não tem um símbolo cristão. Tem igreja que você entra hoje, é um clube. Não tem cruz, não tem Jesus. Eu tô falando, eu gosto de igreja estruturada, raio laser, luz, gelo seco, eu gosto, não tem problema. Desde que seja uma igreja. Porque a gente diminui a teologia, a cultura humana vem e se mescla, tá? E aí, por que eu tô falando isso? Porque nós acreditamos no pós-mortem com a cultura espírita, que o Brasil foi muito povoado com a cultura espírita, principalmente quando os cariocas foram estudar na França e o kardecismo virou moda e os aristocratas cariocas voltavam espíritas kardecistas. E aí era chique. O rico era espírita e o pobre era cristão. Então, se eu queria subir de categoria, sair da pobreza e virar um barão, eu tinha que virar espírita. Esse é o grande problema. E aí a gente acredita que vai morrer. Vocês podem confessar os pecados agora, tá? Essa é a hora de confissão de pecado. Eu vou morrer e a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou lá abraçar minha avó. Porque minha avó era uma mulher de Deus, ela já morreu. Ela estava toda de branco me esperando na praça da vida, lá onde tem a árvore da vida. Tem gente que pensa isso. Entendeu? Tipo assim, tem crente em velório de crente, eu sinto muito se vocês já passaram por isso, por velório. Tem crente que diz tchau pra mãe que morreu, falou assim, tchau mãe, até daqui a pouco, fica me esperando lá. Tipo, fica me esperando? Nosso lar do Chico Xavier. Lá onde? É, Chico Xavier, nosso lar. Tem gente que faz postagem, as psicólogas vão dizer, eu luto, blá blá blá, tudo bem irmãos, eu tô no campo da teologia, não tô no campo da psicologia. Mas tem crente que posta bem assim, pai querido, eu sei que você tá me olhando aí do céu. Sinto muito, irmão, teu pai não está te olhando lá do céu. Ou teu pai é um santo católico ou ele é uma entidade espírita para fazer isso. Se você é evangélico, teu pai não está te olhando. Entendeu? Esse é o problema. A cultura miscigenou. Então, quando nós lemos esse texto, Jesus falando, hoje você estará comigo no paraíso, qual é o primeiro choque para quem ou não é um teólogo isento e é contaminado com a cultura do mundo? O primeiro choque é, ele vai para o céu imediatamente, lá ele vai estar consciente e ativo e operante e interferindo nas ações humanas. Por quê? Porque eu vou lembrar de toda aquela cultura que eu tenho, que muito provavelmente eu aprendi dentro da igreja. Muito provavelmente. Então, como que acontece quando eu morro? Eu morri, eu não sei que... eu morri salvo, eu não sei que eu morri salvo. Eu não sei que eu morri ainda. Tá? Tem 2 presos, 2 crucificados. Um morreu condenado, outro morreu salvo. O que morreu salvo não sabe que morreu ainda. O que morreu condenado sabe que morreu e está sofrendo. O nome disso é inferno. Tá? Abra suas Bíblias em Lucas 16, 19. Vamos ver bem isso. Jesus falando. Eu lembro de quando eu não era cristão, a minha avó, que também não era cristã, me contava como que era a morte dos condenados, tá? Mas não eram condenados cristãos, né? A gente não tem condenados cristãos. Nós, da igreja, a gente entende que Deus não condena ninguém ao inferno, ok? Nós, cristãos, a gente entende que a pessoa se condena ao inferno. Porque Deus quer, a Bíblia fala, que o inferno foi preparado para Satanás e seus demônios, não para os seres humanos. Então, o homem que acaba indo para um reduto que Deus preparou para Satanás e os anjos caídos, é porque ele se colocou nessa posição. Aquele lugar não foi preparado para os homens. Tem uma palavra, não me lembro se foi do Reinhard Bonk, que ele disse que Deus, ou foi do Billy Graham, que Deus ama tanto o homem que ele ainda continua amando aqueles que estão já mortos, condenados ao inferno, os pecadores. Aí alguém vai falar, por que ele não tira de lá? Justamente porque quando nós tomamos conta da nossa vida, nós tiramos de Deus o poder de dominar a nossa vida. Nós decidimos escolher. Gênesis capítulo 3 diz que Deus deu poder aos homens para dominar todos os animais selváticos. Nós tiramos o poder e demos na mão de Satanás. Lá em Mateus, quando Jesus passa pela tentação no deserto, Satanás chega para Jesus na terceira tentação e fala, se você se prostrar e me adorar, eu te dou todos os reinos, poder, dinheiro, porque tudo isso me pertence, a mim foi dado. Mas Satanás diz que a ele pertence, foi dado a ele, por quem? Deus não deu isso para ele.
Aí você vai fazer um estudo retroativo. Deus deu tudo isso para o homem, Adão, lá no Éden. E Adão deu na mão do diabo, quando ele pecou. Então, veja, tudo isso é nosso. Mas Adão pecou e deu na mão de Satanás. Aí Satanás faz uso disso e ainda jogou na cara de Jesus, dizendo, tudo isso aqui é meu. Me foi dado. Então, Deus não manda ninguém para o inferno. Deus não condena ninguém para o inferno. É o homem que se condena para o inferno. Então, isso aqui já é um argumento que o pessoal fala, mas tu é crente, se Deus é tão bonzinho, por que manda as pessoas para o inferno? Deus não manda ninguém para o inferno. A pessoa decide ir para o inferno. Esse é um ponto. Tá? Esse é um ponto. É uma decisão consciente. Lucas 16, 19. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Este desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico e até os cães vinham lamber-lhe as feridas. Na católica ele virou um santo, né? Virou São Lázaro. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, o rico levantou os olhos e viu, ao longe, tem uma distância, Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse, Pai Abraão, tenha misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque estou atormentado nesse fogo. Já estava no inferno queimando, sofrendo. Mas Abraão disse, filho, lembre-se que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá para cá. Os católicos cortaram essa parte quando inventaram o purgatório. Não faz sentido, se você acreditar no purgatório, esse texto da Bíblia. Então o rico disse, Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento, que os irmãos dele, se morressem naquele dia, iam para o inferno. Abraão respondeu, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Aí vem aquela frase que você aprendeu que ninguém nunca voltou para contar, né? Abraão, porém, respondeu, se não ouvem Moisés e os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Ele nem disse que poderia um morto voltar. Morto, tipo um espírito voltar a falar. Então aqui já derruba a doutrina do espiritismo. Ressuscitar. Tá? Esse Lázaro aqui não é o Lázaro amigo de Jesus lá em João 11. Tá? É um outro Lázaro, é um nome comum. Então aqui nós temos outro caso, né, dessa tensão teológica que é o rico e o Lázaro. O rico e o pobre. Ah, mas a Bíblia é meio contra rico e meio a favor do pobre, porque é mais fácil um rico entrar, um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no céu. É porque a cultura da época, os ricos eram os que estavam a favor do Estado romano, que oprimia a Terra Santa, e eles ganhavam dinheiro de forma qual é o termo correto? Roubando, não? Tem um termo para isso, né? Ilegal, de forma ilegal, sobre o sofrimento do povo judeu. Tá? Então, para ser rico naquela época, naquela região, era alguém que traiu o seu próprio povo, então era um pecador que abandonou a fé para poder se aliar ao Estado opressor que era Roma. Tá? Então, se você pensar que Deus odeia o rico e ama o pobre, você vai estar pensando errado. Isso é um erro teleológico. Você tem que entender o histórico regional e da época para entender o porquê que tem o rico vai para o inferno e o pobre vai para o céu. O pobre pecador vai para o inferno e o rico santo vai para o céu. E o rico pecador vai para o inferno e o pobre santo vai para o céu. Bom, aqui nós temos um que foi para o inferno e um que foi para o céu, independente aqui da classe social. E você percebe que tem só 2 falando. O rico que está no inferno consciente, sofrendo, pedindo socorro, porque ele está em tormento. E pai Abraão, que é o símbolo de Deus, numa linguagem judaica, está falando de Deus. Mas tem Lázaro. Lázaro está falando? Não. Lázaro está em descanso. Ele foi levado pelos anjos junto a Abraão. Ele estava repousando. Ele estava, tem um termo que eu uso, sendo consolado. Então ele está dormindo, ele está inconsciente, ele não sabe que ele morreu ainda.
está no colo de Deus, sendo consolado, protegido. E o rico, que morreu na mesma época que o Lázaro, está acordado, lúcido, consciente, vendo quem está no céu, vendo quem está no inferno e lembrando de quem está na terra. Agora pensem comigo, se você for para o céu e lembrar de quem está na terra, só de quem está na terra, o céu vira inferno. Porque você vai lembrar que tua mãe está bebendo e se ela morrer ela vai para o inferno. Que é o que ele fez. Ele estava no inferno e ele lembrou, meus 5 irmãos vão vir para o inferno. Ele está com consciência ali. Consciência de que ele está morto, de que ele está no inferno, que ele está num tormento, que ele está queimando, pedindo uma gota d'água, pedindo clemência e misericórdia. Uma gotinha d'água para aliviar o tormento. Ou seja, qualquer coisa alivia esse tormento, de tão grande que é o tormento. Então, quem morre condenado, fica consciente, passa a sofrer no inferno. Esse é o fim de tudo? Não, porque lá em Apocalipse, capítulo 20, diz que o inferno será jogado no lago que arde em fogo e enxofre, chamado de segunda morte. O inferno é só um estado espiritual intermediário até o fim do mundo. Quando terminar o mundo, todo mundo no inferno vai para uma coisa pior ainda. Então eu vou dar uma dica para vocês, irmãos. Tentem não ir para o inferno, por favor. Tentem não ir para o inferno. Sejam curiosos, não queiram saber. É só O que tem lá? É só entradinha. É só entrada. O que tem lá? Porque o ser humano é curioso. Ui, 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 tem uma luz aqui por baixo dessa porta aqui, ó. Uma luz alaranjada. Cuidado, gente, cuidado. Então, quem morre, entra no Kairós. Hoje, tu estará comigo no paraíso. Um dia para Deus vale 1000 anos. Morreu salvo, entra na eternidade, no Kairós, está desmaiado. Mas ele não fica consciente? Vocês já vão entender que não, porque eu vou ler o meu último texto de hoje. Mas, quem morre condenado fica consciente. Tá? Aí voltando, né? Imagina se você morrer salvo e continuar consciente. Aí tu olha para o inferno e vê teu filho que morreu e está no inferno. Como é que você vai passar a eternidade inteira no céu sabendo que teu filho está no inferno? Vai ter paz, né? Você entendeu? Como é que você vai saber? Tipo, a história do Arnold Schwarzenegger, né? Da mulher que morreu, chegou no céu, aí tinha um anjo no portão do céu e ela falou, como é que eu entro aí no céu? Ele disse, é muito simples, eu vou falar uma palavra, se você soletrar a palavra corretamente, você entra. Daí ela falou, qual que é a palavra? Falou, amor. Ah, entrou, né? A M-O-R entrou. Passou alguns anos, o anjo precisou fazer umas coisas para Deus, e chamou ela e falou, dona Matilde, fica aqui no portão um pouquinho, que eu preciso sair. Se acontecer, se chegar alguém, a senhora sabe como que procede? Claro que eu sei. Ela está no portão, quem sobe? O marido. Ela olha o Clodoaldo subindo, ela olha o Clodoaldo, e ele fala, Matilde, você aqui. Eu estou ajudando, eu estou cobrindo o anjo que saiu. Você morreu de quê? Dele, nossa, Matilde, depois que você morreu, eu me apaixonei pela enfermeira que cuidou de você no hospital. Me apaixonei loucamente, casei com ela, ganhei na loteria, ficamos milionário, viajamos o mundo, morri esquiando, quebrei o pescoço. Sério, Clodoaldo? Matilde, como é que eu faço para entrar aí? Ah, é super fácil, vou dizer uma palavra, você soletra ela. Qual que é a palavra? Ele falou, Arnold Schwarzenegger. Foi pro inferno. A vingança da Matilde. Foi pro inferno. Imagina se Matilde, consciente no céu, estivesse vendo Clodoaldo esquiando. O céu era o inferno. Ela ia jogar raios e trovões. O céu seria o inferno, gente. O céu seria o inferno. Então, a consciência, tá? Eu pego alguns, se vocês forem lembrar, de Apocalipse 21, na eternidade não haverá choro, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. E Deus mesmo enxugará dos olhos toda lágrima. Isso não está falando de hoje, você está sofrendo, querida, Deus vai enxugar. Não, está falando da eternidade. O que significa isso? Memórias traumáticas, dores, sentimentos, tristezas não vão existir na eternidade. Ah, mas só eu fui salvo e todo mundo da minha família foi para o inferno. E a família do Diego, todo mundo foi para o céu. Eu vou chegar no céu, vou olhar para o Diego e falar, tá todo mundo aqui, Diego, e eu estou sozinha. Não vai ter essa consciência. Não vai ter dor. Não vai ter trauma, memória traumática. Você vai chegar lá e é todo mundo irmão. O amor é outro. Aqui existe o amor filos, existe o amor ágape, existe o amor eros, que é do homem para a mulher, por isso que o termo erotismo vem do amor eros, do amor sexual. Existe o amor filos, o ágape, o eros, e tem mais um outro... Enfim, e lá no céu não vai ter nada disso. Vai ser só o amor ágape, que é o amor de Deus, tá? Então vamos lá. E por que eu falo que nós vamos ficar inconscientes? 1 Tessalonicenses 4,16 diz assim, 1 Tessalonicenses 4,16, porque o Senhor mesmo, isso aqui é a volta de Jesus, tá? É o arrebatamento da igreja.
Porque o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus. Tá? É o arrebatamento da igreja. E os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Os dois da cruz, os dois morreram. Mas quem que foi dos dois que morreu em Cristo? O da direita. O que reconheceu Jesus como Senhor. Do rico e do Lázaro, quem que morreu em Cristo? O Lázaro, o pobre. Esses vão ressuscitar primeiro. O que que pressupõe ressuscitar? Porque estão mortos, estão inconscientes. Se eles estivessem vivos, falantes, atuantes, conscientes, não faria sentido Paulo falar aos de Tessalônica que os mortos ressuscitariam, já estavam ressurrectos, já estavam atuantes, já passaram da categoria de morto para beato, de beato para santo. Não faz sentido Paulo falar isso, tá? Depois nós, os vivos, aí Paulo acha que é na época dele que Jesus vai voltar, porque ele fala, depois nós, os vivos. Paulo acreditava que nem ele ia morrer, o que é muito legal, porque nós temos que ter a esperança viva do arrebatamento. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntos com eles. Então, na visão de Paulo, o arrebatamento é esse, mas Paulo achava que era no tempo dele. Já passou 2000 anos, pode ser no nosso tempo, mas pode ser no tempo dos nossos filhos, ou no tempo dos nossos netos, não importa. Mas a visão é essa, Jesus desce do céu, dá uma ordem, um arcanjo solta uma trombeta e os mortos ressuscitam. Aí a gente vai ver os mortos ressuscitando e nós vamos ser arrebatados junto com os mortos. Mas quais mortos? Os mortos em Cristo. Porque eles estavam inconscientes. E quem não estava em Cristo? Já está lá no inferno queimando desde o primeiro dia que morreu. Aí que eu ia falar da minha avó, que a minha avó falava isso da bruxaria. Ela falava assim, que quem morria, não usava o termo condenado, ela usava um outro termo, que não faz sentido falar agora, mas ela dizia que quem morria de mal com as divindades, qualquer coisa assim, ficava consciente dentro do caixão. Então ela estava morto dentro do caixão. Eu não sei se é assim, porque vai ficar consciente no inferno, tá? Mas a visão lá do espiritismo e do satanismo era essa. Ficava dentro do caixão consciente, só que não podia se mexer. Ouvia as pessoas falando, sentia o cheiro, via a tampa fechando, sentia o balanço levando para o cemitério, escutava o barulho das pás de terra caindo em cima do caixão, sentia os vermes comendo o corpo. Cristo protetor. Sim. Sentia os vermes comendo o olho, entrando por orifícios do corpo, sentia se apodrecendo. Quando apodrecia o corpo, quando a carne era toda comida por vermes, e quanto tempo demora isso? Que aí o espírito era desprendido para ir embora. Então era uma punição daqueles que não seguiam alguma coisa que eu não vou falar porque não faz sentido. Então, veja, no satanismo tem essa visão também, de que o cara ruim que morreu pena de uma forma diferente do que o cara bom que morreu. Não só o cara ruim morreu, a quem não. Cumpriu com alguma coisa. Não que às vezes falando isso, a pessoa tem que ter matado alguém, o cara ruim. Não, o não cumpridor da religião. Então, Paulo fala aos de Tessalônica que os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. É imperativo. Isso também já vai derrubar a doutrina do purgatório. Se a gente for pensar em todo velório que a gente já foi na vida. Enfim, Pensar, não é verdade? é verdade. É verdade? Se for pensar. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Esse estudo, ele trouxe... eu preciso que ele traga duas coisas. Medo? Não, medo não. Pavoro? Não. Eu nunca mais irei no velório e terei o mesmo olhar. Isso. A partir de hoje, em todo velório, você olha de jeito diferente. Você vai chegar no caixão e vai fazer assim, fulano... Mas a minha mãe faz isso. Às vezes quando ela vai no velório, ela fala, meu Deus, foi pro inferno. gente." Nossa. Sério que ela fala isso? Ela sabe que é pessoa. Ah, tá, sim. A pessoa que morreu. Sim, é pastora. Tá, mas ó, esse estudo tem que causar duas coisas em vocês, tá? Esse estudo tem que causar duas coisas em vocês que estão aqui e em vocês que estão assistindo gravado. Escuta! Esse estudo tem que causar duas coisas em vocês que estão em casa e vocês que estão aqui. E vocês que estão em casa podem comentar e vocês que estão aqui podem falar. Primeiro, tem que ser estarrecedor. Ele tem que trazer esse estarrecimento. Tipo, nossa, é assim então? É assim então quando a gente morre? Gente, se a gente morrer salvo, acabou, ó. É delícia. Você fechou o olho, nem sabe que morreu. Vamos imaginar uma morte bem trágica. O caminhoneiro lá, filha da mãe,
vai ultrapassar no lugar não permitido e dá de frente com o carro e mata a família inteira. O cara só viu assim, fechou o olho, ele nem sabe que morreu. Já tá lá no colo de Deus, tal. Quando ele abriu o olho, passou, sei lá, 1000 anos, não sei. Quando Jesus, vamos imaginar que Jesus volta daqui 100 anos, passou 100 anos. Jesus volta daqui 3 anos, passou 3 anos. Jesus volta daqui 10 mil anos, passou 10 mil anos, não importa. Ele não percebeu. Ele vai abrir o olho e vai falar, ué, onde é que nós estamos? Subindo nas alturas com a igreja. Porque os mortos em Cristo ressuscitam primeiro. Entendeu? Então assim, a gente não vai sentir dor na morte. Se a gente fosse tentar trazer algo para assemelhar a morte, não claro o acordar, O desmaiar. seria uma anestesia numa cirurgia. Geral ou desmaiar. É tão gostoso. É uma sensação maravilhosa. E aí eu vou pegar, Paty, eu vou pegar essa tua fala e vou acrescentar algo para melhorar. Foi feito um estudo, não tem como fazer estudo com pares humanos, tá? Não tem como. Então todo estudo clínico de neurologia ou de neurociência é feito com animais. Mas, num hospital americano, estavam fazendo um estudo sobre pacientes terminais, como que o cérebro ia se aproximando da morte, pacientes terminais mesmo. O médico já sabia que era 1 dia, 2 dias para morrer. Pacientes terminais, como que o cérebro ia desligando, porque a gente sabe que o cérebro vai desligando vários núcleos cerebrais para ir poupando energia para manter vivo até que se extingue. E aí, 4 iam morrer naquele dia. Já era paciente que estavam nos últimos. E eles conseguiram fazer o mapeamento do cérebro dos 4. E eles tiveram um resultado incrível. 2 deles desligaram assim com um sentimento, assim, o cérebro foi desligando, foi morrendo mesmo. Normal, nada que chamasse a atenção dos cientistas. Mas 2, no último instante, o cérebro ativou campos neurais de extremo prazer, alegria e memórias das mais felizes da vida. Isso tudo mapeado, isso é estudo científico. A pesquisa não relata a vida dos pacientes, porque não pode. Mas eu vou fazer uma aposta. Esses 2 eram crentes. E os outros 2 não eram. Eu vou fazer uma aposta. Porque não tem como a pesquisa ir lá e falar assim, a família desse aqui, vocês são evangélicos? Não tem como. Porque é uma pesquisa científica, não tem esse viés. Mas eu bato essa aposta com vocês, que os 2 que tiveram extremo prazer na hora da morte eram cristãos. Uma sensação de felicidade jamais experimentada em vida. Os níveis de hormônios da felicidade eram muito maiores do que eles poderiam alcançar em qualquer momento da vida deles. Foi no último instante, antes deles morrerem. Então eu digo para vocês, os salvos em Cristo não vão sentir dor na morte, independente da causa da morte. Não vão sentir pânico, não vão sentir nada. E quando eles abrirem os olhos, passou quantos anos forem, eles vão estar vendo Cristo e subindo para as alturas junto com a igreja. Junto com os que forem arrebatados vivos. Então assim, traz estarrecimento, saber como funciona a morte, traz. Mas traz segurança. Por isso que Paulo disse, para mim viver em Cristo, morrer é lucro. Por isso que Pedro, no livro dos Mártires, escrito por John Foxe, ele disse, quando ele olhou para a cruz, quando ele foi condenado, que ele seria morto crucificado, ele disse, ó cruz, quanto tempo eu te desejei, porque tu és o caminho que me levará ao encontro do meu Salvador. Ele sabia que não ia doer. Por isso que os mártires lá... Vocês já viram um vídeo? Eu sei que é pesado o que eu vou falar. Atenção, alerta de gatilho, né? Como colocam nas redes sociais hoje. Vocês já viram vídeo do Estado Islâmico decapitando cristãos? Coloca aquelas roupinhas laranjadas, coloca eles ajoelhados em fileira, na beira do mar ou em algum lugar, pega umas facas grandes, elas têm serra, faca de serra, e aí começa a passar assim no pescoço, igual cortar uma carne, e aí corta a cabeça. Vocês já prestaram atenção na expressão de todos aqueles homens? A expressão facial? Impassivos, incólumes. Eles não estão nem aí. Eles estão ajoelhados bem assim, ó. Deus não deixa eles ficar em pânico. O crente de verdade não morre em pânico. Tem um pastor que foi condenado no Irã, que está sendo atacado agora, que foi condenado à forca, na praça pública. Tem a foto dele com a corda no pescoço, sorrindo, olhando para o lado. Porque ele estava vendo na praça, secretamente, pessoas que ele ganhou para Cristo.
que estavam lá chorando pela morte dele, e ele olhando e vendo os que ele ganhou, e pensando, pá, ganhei. Entendeu? Preciosa aos olhos do Senhor é a morte dos seus santos. Então assim, mantenha-se firme, fique firme na fé, porque a morte não vai ser um tormento, nem um medo, e você não precisa temê-la, porque no dia que for para chegar, que demore muito para todo mundo, e que seja lá na idade avançada, quando você... Eu já ouvi um testemunho de uma senhorinha que ela, bem idosa, 95, 96 anos, ela sabia que ia morrer naquela noite, chamou os parentes, disse, ó, essa noite eu vou ter um encontro com o meu Salvador. Beijou os netos, beijou os filhos, todo mundo, a avó, né? Orou ali, deitou e não acordou. No dia seguinte já tinha morrido. Ela sabia que ela ia morrer, em paz. Entendeu? É isso, gente. Eu acho que é um tema pesado, mas é um tema necessário. E se um cristão pudesse escolher uma morte, acho que essa seria mais, Com certeza, morrer dormindo. mais incrível. Mas, lembrando que qualquer tipo de morte que um cristão possa ter, ele não vai passar pela angústia da morte. Qualquer tipo. Acidente, doença, no momento do passamento, ele não vai ter angústia. Ele vai sentir uma experiência de prazer. Tá? E lembrando de um outro caso que a gente encontrou, né, que um rapaz que se enforcou para se matar e não se matou, conseguiu ser salvo e ficou no hospital na UTI muito tempo, tal, depois eu pude falar com ele. E ele me contou como foi. Ele brigou com a namorada, pegou uma corda, subiu numa árvore, amarrou no pescoço e se soltou. E não morreu. Não morreu. Aí ele apagou, né? Daí o corpo dele começou a fazer ele sonhar com um afogamento. Porque era uma forma do cérebro acordar ele. Daí ele abriu o olho, que ele acordou que estava se afogando, daí ele viu que estava pendurado, ele lembrou. Daí ele não tinha mais força para se segurar. E ele olhou para a estrada, e era tipo 5 e pouco da tarde, 6 horas. As sombras da estrada de chão, que era no interior, começaram a se levantar. E começaram a vir em direção a ele, como se fossem vultos negros vindo em direção a ele. E começou a dar um pânico tão grande que ele desmaiou de novo. E ele acordou na UTI porque a namorada conseguiu correr e cortar a corda e salvar ele. Mas ele falou para mim que as sombras da estrada se levantaram em forma de vultos negros e vieram em direção a ele para buscar ele. Ele viu isso. Esse cara quase morreu, ficou com sequela e tal, né? Então, assim, é isso, né? O crente tem paz e o ímpio tem tormento, desde o dia da morte. Vamos orar para que a gente tenha paz, amém? E é a única forma da gente encontrar com Cristo, né? Não tem jeito. Já pensou se a única forma que nós temos para se encontrar com Cristo fosse terrível? Fosse doloroso, assustador, em pânico. Entendeu? Não importa como vai ser. Se você estiver crente firme em Deus, o dia que for para ser vai ser um dia de paz, tranquilidade e prazer em encontrar Jesus. Amém? Eu não quero hoje. E não quero que vocês vão também. Mas o dia que for vai ser na presença do Senhor. Deus, que essa palavra possa entrar nos nossos corações, que ela realmente nos traga estarrecimento, mas também nos traga paz e conforto, nos incentivando a nos mantermos fiéis ao Senhor, nos motivando a encontrar Jesus nas alturas no último dia, quando os mortos em Cristo ressuscitarem primeiro. Traga, Senhor Deus, esta consciência de salvação a todos nós. Afasta-nos do pecado. Traga-nos de volta para o caminho, para a linha, para o caminho estreito, para que nós possamos andar em Ti. E se, Senhor, não somente aqui a nós, porque eu sei que são todos meus irmãos em Cristo, mas se alguém está me assistindo na internet e tem dúvida da sua salvação, tem medo da morte, tem gente que vive um pânico, tem medo de dormir porque tem medo de morrer enquanto dorme. Senhor, que o Senhor possa ter uma experiência com essa pessoa e que essa pessoa te conheça. E ela possa encontrar salvação em Cristo Jesus e provar da verdadeira paz. Porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. E que eles possam entender que viver em Cristo, morrer é lucro. Senhor, traga em nós essa consciência. Alinhe o nosso pensamento ao seu. E que os nossos corações tenham paz em nome de Jesus. Amém. Amém?